Estamos de volta com o seu Jornal de Roraima, primeira edição, e para falar sobre a situação na terra indígena Yanomami, os estragos deixados pela atividade garimpeira no local podem levar muitos anos para serem aí resolvidos. O garimpo cresceu mais de 50% nos últimos anos. O impacto vai além da extração ilegal. Se reflete nos rios, na mata e na sobrevivência dos povos originários. O garimpo na terra indígena Yanomami cresceu 45%, segundo a Rotokara Associação Yanomami, o que muda a rotina de várias comunidades na maior reserva indígena do país. Algumas comunidades, se mudaram para outra região, principalmente as comunidades do Chitei, e tem um pajé também se mudou para outra comunidade da região do Quitá, porque o Chitei, as comunidades dele foram invadidas, porque ele não conseguia fazer a ritual de pajelância para cuidar as comunidades, então ele tem que se mudar para outra comunidade que fica 2 dias andando onde ele está morando agora. Segundo a liderança indígena, ainda assim, isto não foi suficiente. Tem 18, 20 comunidades se mudaram por causa de presença dos garimpeiros. Mesmo assim, se mudando, ainda os garimpeiros continuaram chegando onde essas comunidades se mudaram para outra região. O diretor de uma instituição de pesquisa em economia ambiental aponta que as consequências do garimpo ilegal são diversas. Existem 3 tipos principais de impacto gerado pelo garimpo: o desmatamento, a erosão e assoreamento dos rios e a contaminação por mercúrio, que é um elemento tóxico utilizado no processamento do ouro. O mais grave deles é a contaminação do solo, água e ar por mercúrio. Quando os rios são contaminados, consequentemente também são contaminados os peixes e as pessoas que se alimentam desses peixes. E como o mercúrio pode permanecer no ambiente entre 50 e até 100 anos, o impacto do garimpo ainda vai ser sentido por muito tempo. Além disso, é importante também dizer que os peixes contaminados podem migrar na Amazônia por mais de 400 quilômetros, fazendo com que, inclusive, a população de Boa Vista possa sentir os impactos na saúde no futuro. Não bastasse a destruição, os efeitos desta ação danosa podem perdurar por muito tempo, entre 30 e 50 anos. A restauração do ambiente é importante e é muito necessária, porém nem sempre é possível você reverter integralmente esses estragos. Por exemplo, o reflorestamento, depois de 30 anos você pode voltar a ter mais da metade da biodiversidade original da região, mas nunca vai voltar aos mesmos níveis. Também é importante você fazer, então, aterrar as cavas do garimpo, fazer a dragagem de sedimentos do rio e, principalmente, também fazer a remediação do mercúrio no solo e na água. Mas que, como eu disse, vai acabar tendo impactos residuais, porque não é possível recuperar 100% desse mercúrio. Para reverter o quadro é necessário uma ação conjunta de diferentes setores, mas Pedro explica ainda que também é necessária uma reforma na legislação que impeça a utilização de elementos nos garimpos que elevam o impacto dos danos na natureza. É muito importante que se crie legislação que proíba o uso de mercúrio no garimpo, como existe, por exemplo, já na Colômbia. Assim, a gente vai prevenir futuros impactos ao invés de ter que remediar esses impactos. É importante que existam ações de reflorestamento e biorremediação do mercúrio no solo e da água. Mas é importante também fazer com que os responsáveis por esses danos, que invadiram as terras indígenas e que fizeram essa atividade ilegalmente por tantos anos, possam ser responsabilizados judicialmente também e que paguem pela recuperação desses danos. A participação das lideranças indígenas e das comunidades é essencial para trazer, inclusive, legitimação para o processo, para trazer informações de onde ocorreram os danos, de quais estão sendo as consequências e de fazer com que a comunidade se aproprie também desse momento importante de se recuperar, de restaurar suas áreas. Tá aí uma situação realmente que chama a atenção, como você acompanhou nos últimos anos aí, essa situação, essa degradação, na verdade, na terra indígena Yanomami tem aumentado e consequentemente, nós temos esse reflexo na terra indígena, né? Que é justamente essa situação degradante lá na terra indígena Yanomami. E como você acompanhou também, vão ser necessários muitos anos para que o meio ambiente se recupere lá na terra Yanomami.